Recordações da mediunidade. Os arquivos da alma, parte C. No dia da operação realizada em meu perispírito, foi à noite, pela madrugada, ocasião em que o ambiente terreno apresenta menores dificuldades para a ação dos trabalhadores espirituais. Aquela mesma entidade espiritual mostrou-me certo detalhe do mesmo, à altura do coração, e disse, podendo eu, desta vez, reter as palavras. Vê, são fibras luminosas, impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. E por isso algumas foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu, advindo então o estado de depressão nervosa, incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará o contato carnal. Em seguida, mostrou-me as tais fibras, e não tive possibilidade de ver a mim mesma, à altura do coração, como num espelho mágico e muito eficiente. Com efeito, muito luminosas, como se fossem raios de sol concretizado, as fibras dir-se-iam também tenuíssimos fios elétricos que se tivessem partidos. As partidas encolhiam-se, tais como fios elétricos arrebentados. Eram apenas 3 assim danificadas, e despendiam chispas ainda mais luminosas, exatamente como fagulhas de força elétrica de um cabo que arrebentasse. Será o nosso perispírito então composto de fibras de luz? O que sei, consoante a doutrina espírita, é que ele, o perispírito, se compõe de certa modificação do fluido cósmico universal, quinta essência da matéria, do fluido elétrico e do fluido magnético, e sabe-se que todos 3 têm a mesma origem e são luminosos. No corpo carnal, justamente à altura do coração, era que eu queixava de dores intensas, e nem mesmo podia suportá-las, o que me fez cair naquele estado comatoso. No perispírito, era nesse mesmo local que eu via as fibras partidas. O médico terreno examinava o corpo material diariamente e não encontrava afecção alguma. O médico espiritual, porém, tratava carinhosamente o corpo espiritual, medicando-o e operando-o, provavelmente religando os fios que eu vira partidos, ou as ditas fibras luminosas, com os processos do mundo astral, pois em verdade não assisti ao trabalho. Apenas me foi concedido o ensejo de ver o dano existente em meu ser perispirítico. Entre mentes, ouvia, como por um sonho, que o médico em apreço acrescentava, enquanto agia no serviço da operação, não sabendo eu se ele assim dizia, desejando ser por mim ouvido, para que eu mais tarde transmitisse a lição, ou se realmente ministrava alguma instrução acadêmica a assistentes seus, talvez espíritos em aprendizados no mundo astral, talvez até mesmo espíritos de médicos encarnados, que durante o sono do corpo alçassem ao invisível, a fim de colherem novos cursos para a sua clínica humana. Dizia a eminente entidade, respondendo a uma daquelas personagens que indagara. São verdadeiramente órgãos, pois se referiam ao conjunto do perispírito. Órgãos propriamente, como os do corpo físico humano, não são nem poderiam ser, não possuindo vocábulos para nos fazermos compreender melhor. Convenhamos em chamar-lhe órgãos. São, porém, a forma semimaterial ideal dos mesmos órgãos humanos,
como que baterias acumuladoras de vida intensa, poderosas e sensíveis ao mais alto grau que podereis compreender. Formas sede de energias vibratórias incalculavelmente ricas. Essa vida, aí existente, é constituída pelas várias modificações do magnetismo ultrassensível e da eletricidade, cujos poderes totais o homem ainda não pôde abranger, ao passo que o conjunto é protegido pela camada vibratória da matéria mais rarefeita existente no planeta, a qual tudo reveste, modelando a figura humana ideal. Cada uma de tais baterias ou órgãos armazena uma força eletromagnética de grau ou sensibilidade diferente, ativando as funções do corpo humano. Umas dão vida e energia ao cérebro, polo de maior importância em ambos os aparelhos, perispírito e físico terreno. Outras ao coração, mas outras à circulação do sangue, outras mais às funções gástricas, hepáticas, genitais, etc., etc. Enquanto tudo será como que observado, dirigido ou fiscalizado pelo sistema nervoso, cuja sede, como sabeis, é este mesmo corpo. E assim sendo, as mesmas baterias trarão como que o desenho dos órgãos que deverão acionar no corpo humano. Tudo isso retive na lembrança, sonolentamente, enquanto me operaram, tendo eu a impressão de que realmente a ocasião fora aproveitada para uma aula, pois, como sabemos, o tempo nunca é perdido no mundo espiritual, como com uma só individualidade, tudo sendo motivo para esclarecimento e instrução à coletividade. Auxiliavam o médico duas outras entidades desconhecidas para mim, ao passo que eu, em espírito, durante a operação, permanecia deitada sobre uma mesa em tudo idêntico às mesas de operação dos modernos hospitais. Acima do corpo carnal inerte, o que quer dizer que o serviço era realizado no próprio aposento onde o corpo físico jazia inanimado. Depois de estranho acontecimento, entrei em convalescença. Não obstante, ainda hoje, tanto a fadiga física como o sofrimento moral fazem reaparecer as dores então sentidas, e eu adoeço, sem, contudo, se constatar qualquer enfermidade do aparelho carnal. Detalhe curioso para os observadores da personalidade humana. Durante o estado agudo da inconsciência sobrevinda, eu perdi a lembrança da minha atual personalidade. As raras vezes que pude falar nesse estado, segundo informações das pessoas que me assistiram, eu me reconhecia com a personalidade de minha existência passada, quando filha de Charles. O nome dele, porém, em sua última existência terrena, verificada no século XIX, não era esse. De certa feita, contaram-mo mais tarde. Sentei-me no leito e pedi apetrechos de escrita. Pus-me a escrever naturalmente. Disseram, fazendo de uma almofada o apoio necessário. Escrevia lentamente, qual o aluno na aula de ditado, ouvindo a tese apresentada pelo professor. Recordo-me vagamente, como em sonho, desse fato terreno. Lembro-me, no entanto, de que me via numa rica biblioteca ornada com móveis de estilo manuelino, muito polidos, reluzentes. O recinto era fartamente iluminado, com luzieiros de tons azuis. Eu me sentava
a secretária e escrevia laudas de papel muito branco e como de legítimo cetim, pois que reluzia. E Charles, à minha frente, do lado oposto à secretária, ditava o que eu escrevia. Apresentava-se ele profundamente triste e trajava-se de branco luminoso, com indumentária nobre do século XVI, época em que viveu na França e foi sacrificado na célebre matança dos huguenotes. Este ditado foi uma mensagem explicando-me os erros por mim cometidos outrora e suplicando-me que prosseguisse na marcha reabilitadora, entregando-me à causa de Jesus com todas as renúncias, pois para tal situação fora que eu reencarnara, e somente assim lograria firmeza e paz, não só diante das provações, mas também tendo em vista as tarefas mediúnicas intelectuais que deveria realizar, ao passo que renovasse a minha fé e a minha coragem, porque novos testemunhos se apresentariam em minha vida, intensificando minhas lutas. A dita mensagem existe ainda em meu poder. Dir-se-ia uma carta, e há nela trechos como os que se seguem, os quais tomo ao original. Grande parte do que hoje sofres é o reverso do que tu mesma me fizeste sofrer, a mim, teu pai, nos dias do nosso passado terreno, naquele mesmo lar cuja lembrança te seguiu de uma existência a outra, como a sombra de um remorso. Já pensaste, porventura, minha filha, o que foi a dor que me pungiu o coração ao constatar que tu, a quem eu amava acima dos demais afetos da família, preferiste a morte a sofrer tuas próprias desventuras, resignada ao pé de mim, amparando-te na minha ternura? Pensaste no que possa ser a amargura de um coração paterno que se reconhece irremediavelmente preterido pelo filho, que em tudo mais pensou, que a todos os demais amou e envolveu na solicitude suprema de uma saudade, mas que o próprio pai esqueceu quando se entregou ao suicídio pelo amor de outrem? Pois tu fizeste isso com teu pai. Pensaste acaso no que padeci, obrigado a viver ainda naquele lar onde nasceste, depois que o abandonaste, primeiro para te entregares ao cultivo das paixões e depois para buscar a morte voluntária fora dele? Pensaste no que sofri naquele casarão silencioso que tua saudade dominava, e quando se diria que ias e vinhas pelas salas ainda cheias de recordação de tua presença? E no que foi a minha dor ao encontrar teu corpo decomposto pelas águas, sem sequer poder beijar-te uma vez ainda? Pois tudo isso fizeste sofrer a teu pai, pelo qual hoje tanto choras na ânsia do arrependimento. É, pois, por mim que hoje sofres. A tua dor de hoje reflete a minha dor de ontem. Sofre, pois, resignada, mas certa de que, embora separados temporariamente pela tua reencarnação, permaneço fiel a teu lado, consolando tuas horas tristes, fortalecendo a tua coragem nos momentos mais difíceis. Sofres pela falta de um lar que te negaram, mas porque te admiras de que não logres possuir um lar? O teu lar é o meu lar, minha filha, e no momento estou impossibilitado de oferecer-te um. Consola-te, pois, comigo, que também não possuo lar. Nunca mais tive lar, minha filha, desde o dia em que abandonaste aquele que foi nosso, para te entregares à volúpia de um suicídio. É porventura lar o abrigo de onde a paz se ausentou para quem a dor permanecesse? Aqui
Na vida espiritual, onde presentemente habito, existem lares suntuosos. Há também um à tua espera. É o meu, é o teu, mas nem eu o habito por enquanto, porque um lar sem ti para mim é expressão vazia de sentido. Praz aos céus que doravante tu te voltes definitivamente para Deus, como tanto te é necessário, fiel às atitudes de renúncias gerais para que finalmente consigas a paz do coração. Muito precisarás fazer nas sendas do amor a Deus, ao próximo e à verdade. E se o meu auxílio, em meio das tuas futuras lutas reparadoras, é grato ao teu coração, ter-me-ás ainda e sempre junto a ti, como o tiveste durante as peripécias dos milênios passados. Devo-te a minha ajuda diante de Deus, e não faltarei ao meu dever. O esplendor egípcio já nos viu unidos pelos laços de um amor recíproco. O esplendor da Pérsia recebeu-nos novamente juntos, concedendo-nos o prosseguimento de uma união que revelava pretender a eternidade. Roma nos agasalhou na sua decadência e nos conservou unidos, não obstantes os desvios imprevistos que nos feriram. Chegou a Idade Média, a face do mundo se transformou, mas nossos corações se conservaram fiéis ao antigo sentimento. Depois, a renascença saudosa, que tanto nos viu sofrer e chorar, e após o século dos filósofos, e finalmente o século XIX e a Espanha. Como vês, minha filha, o século XX nos poderia contemplar definitivamente redimidos pelo amor. Mas teu suicídio de ainda ontem separou-nos, afastando por um tempo imprevisível a felicidade com que sempre sonhamos e que tão penosamente vimos procurando. Ainda assim, não te deixo ao abandono, porque mesmo quando separados pelo rigor de uma existência terrena isolada, revelo-me a ti como presentemente faço. Dia virá, porém, em que te poderei apresentar diante de Jesus em comunhão plena com Ele, por meio da prece, para rogar-lhe: Senhor, eis que vencemos o pecado e a morte, abençoa-nos na glória do teu amor. E em nossas almas, nesse dia, certamente ecoarão palavras idênticas àquelas dirigidas a Maria, prosternada a teus pés. Perdoados são os teus pecados, porque muito amaste. E afianço, minha filha, que depende de ti, e não de mim, a glória desse dia. Segue, pois, a tua jornada de reparações, visto que se erraste ontem, é justo que hoje te reabilites pela dor e pelo trabalho. Não sofrerás sozinha. Teu pai de ontem, teu pai de sempre, seguirá teus passos, suavizando quanto possível os espinhos que te ferem o coração. Ouvirás o murmúrio da minha voz como outrora, naquele lar que era nosso, durante tua infância, quando eu te adormecia nos meus braços ou à beira do teu berço. Uma vez terminada a escrita, que foi longa, deitei-me novamente no meu leito de dor e voltei ao estado de coma, sem haver pronunciado um monossílabo com quem quer que fosse. Após a operação do perispírito, despertei e entrei em convalescença, mas não conseguia falar. A voz não vibrava, não tinha volume. Dir-se-iam que aquelas fibras perispirituais luminosas que ouvira rompidas e que foram religadas pelos cirurgiões espirituais, mas ainda não de todo normalizadas, impediam a vibração vocal. Eu continuava sentindo dores constantes na região do coração,
enquanto o cérebro se ressentia de vacuidade e fraqueza. Lentamente, porém, foi melhorando o volume da voz, que estava lenta e baixa, como um murmúrio, mas somente no fim de um ano tornou ao normal. Nesse período de convalescença, encaminhou-se às minhas mãos o belo livro concedido pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão, ao qual eu considero a mais importante obra concedida aos homens pela espiritualidade superior depois da codificação do Espiritismo. Li-o e reli-o e estudei com a alma voltada para o céu, e ali encontrei não apenas legítimo conforto para o coração, mas também orientação nova para a minha vida. Ao terminar sua leitura e meditação, senti-me como que ressurgida para Deus. Por sua vez, a lembrança das cenas do meu suicídio na passada existência e as revelações concedidas pelo Espírito Charles durante o transe acima citado, a certeza do seu amor imortal, da sua proteção constante, explicando-me as razões do acúmulo das provações que me feriram e infundindo-me coragem nova, foram outros tantos bálsamos que me revigoraram. Eu tinha a impressão de que acabara de reencarnar para a existência nova. Aprendi com Paulo de Tarso, naquele livro, novos roteiros, decisões novas para a minha experiência terrena. Em verdade, eu nunca desejara outra coisa senão me dedicar definitivamente à doutrina espírita. Afastar-me das lutas mundanas, das incompreensões, viver exclusivamente para Deus. E minha própria mediunidade desde muito era aplicada nos serviços severos da mesma doutrina. No entanto, minhas provações, que desafiaram todas as possibilidades de alívio e resistência, perturbaram-me o desempenho mediúnico durante muito tempo, tendo eu reconhecido então que me cumpria realizar tarefas no campo espírita, não suave e comodamente, mas em plena luta, bracejando contra as marés do infortúnio, das opressões, da má vontade do mundo a meu respeito. Assim, reanimada, eu me predispus novamente ao trabalho espírita em geral, que praticava desde muito antes, aguardando os novos testemunhos anunciados pelo amigo Charles, os quais, com efeito, logo depois exigiram de mim todos os valores morais de que eu seria capaz.